Vamos lá, né? Falar um pouquinho da minha história. Aos 3 meses fui entregue para minha avó, né? E para minha tia, que a justificativa era que minha mãe estava me cuidando de uma forma que não era correta. E essa vizinha procurou minha avó para dizer, olha, pega RP esse menino, porque ele tá sendo bem cuidado, não. Foi daí que pegou minha avó e minha tia. Coitadas, porque lá em casa, na casa da minha avó, já era uma situação muito desconfortável financeiramente, né? Porque minha avó não tinha dinheiro, minha tia também. Era fome que você... Não era aperto, era fome, não era aperto. Então, dali eu não entendia, era só ouvia. Mas quando chegou a minha fase de criança, eu passei um processo de abuso. Foi a primeira coisa que aconteceu, né? E eu não uso isso como para me dizer que eu sou, vitimizar, não. Eu vou lá na frente, eu vou explicar o porquê. Eu lembro que esse meu tio, né, esse noivo da minha tia, ele trabalhava em Casa Forte, ia de bicicleta de Casa Forte até ali no Tiro, né, a ladeira da Vaca, do Alto Zé Bonifácio, né, as pessoas já sabem minha história lá, no meu Instagram. Então, o que acontecia? Ele parava lá na casa da minha tia, que era noiva dele, e ele, tipo, bora lá embaixo buscar comida, vai comigo. Aí eu ia, chegava lá, pegava nos meus órgãos, eu não entendia. É que se você botar matemática aí, eu tenho 36 anos, né? A pessoa que tá falando, a pessoa que fez isso, calcular quando casou com aqui, vai ver que eu era pequeno mesmo. E começava a pegar na minha parte íntima, me obrigava a lavar carro com ele lá em Casa Forte. Aí quando eu chegava lá, me dava fruta e abusava de mim. E até o ponto de eu começar a entender, sabe? Porque naquela época não é como hoje, não. Sabe, hoje a gente tem a lei, claro, mas para provar hoje é bem mais fácil. Pega um telefone, grava alguma coisa, e naquela época não tinha isso não. Que eu fui falar e não acreditaram não. Porque eu era linguarudo, era fofoqueiro, era uma criança linguaruda. Ponto. Isso me fez tão mal. Porque nessa hora eu me senti desamparado. E o único amparo que eu tinha é a escola. E o amparo que a escola oferecia, né, como hoje, que hoje a escola ela é de portas abertas ao extremo para os jovens. Mas na minha época não era. Por quê? Porque a escola tinha que cuidar dos alunos, mas passar o dia não tinha, hoje tem integral. Mas foi lá que eu me apeguei, naquela escola, no Caio Pereira. E ao decorrer de situações como essa, vinha também a minha parte de mãe, do afeto, porque a gente chega a uma fase de idade que a gente fica botando, por que isso, por que aquilo, entendeu? E por quê? E por quê? E minha família nunca foi, sabe, de dizer assim, Ricardo, olha, faça contra sua mãe. Nunca, minha família sempre fazia assim, ó, Ricardo, vá falar com sua mãe, mãe é mãe, sempre, lá em casa sempre defendeu a ideia de que mãe é mãe, sabe? E eu sempre pensei, sim, mãe é mãe, mas e eu? Nada. E com 14 anos, sabe, eu comecei a trabalhar, de fato, para não depender. Porque quando eu ia para casa dela, eu não via 4 camas, era só 3. Você tem filho? Já pensou? Ou você que já foi filho, já imaginou chegar na tua casa, ter 3 filhos e só ter 2 camas, mesmo que não more lá? E aí? Eu sentia tudo isso. E me fazia muito mal, porque eu vivia dentro da igreja e tudo aquilo batia em mim, porque chegou um ponto da minha vida que eu não me aceitava por mulher. E eu vivia dentro da igreja com uma pressão psicológica que eu tinha que estar casado com uma mulher para poder ser incluso na sociedade. Isso me fez tão mal. Sabe? E, intermédio disso, eu fui atrás dela várias vezes, da minha mãe. Porque minha família dizia, mãe é mãe. Quando ela estava bem com meu pai, ou queria estar bem com meu pai,
ela me agradava. Quando ela queria atingir painho, ela me atingia. Mas quando o painho separou, eu defendi que separasse mesmo. Não tava dando certo. Meu pai deixou logo a bebida. E aí? Fez mal a ele? Não. Bom. Meu pai quer separar até hoje, ela fica dizendo que Deus vai vir com ele. Mas eu quero só explicar a minha vida, tá? Pra entender. Enquanto eu fiquei no Alza Bonifácio, no Caipireira, estudando lá, sabe? Graças a Deus, né? Tava meu irmão estudando na escola particular. Quantas vezes ela pegou meus irmãos e botou lá na pé de casa pra mostrar que ele comprou roupa boa, bonita, e eu não tinha. E quando eu chegava lá, sabe? Quantas vezes, meu Deus, eu não tô mentindo, eu não preciso. Aí vem a ideia. Por que tu fala isso agora? Eu não conseguia falar. Porque se eu falasse, minha tia não ia acreditar. Eu falei não acreditar, porque eu falei atrás, né? Que eu era fofoqueiro, era linguarudo, ninguém acreditou. Mas chega uma fase da vida da gente que a gente não tem mais o porquê esconder. Eu vou ganhar o quê com isso? O que é que eu tenho pra ganhar isso? Então, quando eu cheguei a uma fase da depressão agora, nesses anos, nesses últimos, foi um barco. Porque eu não tinha coragem de falar com a minha diretora, não tinha coragem de falar com a minha coordenadora que eu tinha passado na escola, sabe? Tinha medo de apanhar, tinha medo de ir para um orfanato, eu tinha medo, era coisa da criança daquela época. Mas eu fui muito abusado, sabe? Obrigado, chegou um ponto desse abusador lá pequeno, voltando lá, que ele me obrigou a tomar banho com ele, me abusou mesmo. Imagina, e quando eu tava indo pra igreja, escutando assim dizer que quem gosta de homem vai pro inferno, isso eu dizia, eu queria me matar, tirar a minha vida. E eu comecei a ter sentimento por homem, porque aquilo ali virou comum pra mim. Aí vem, só tenho meu pai, se meu pai souber, vai me matar, não vai me querer, não tenho ninguém. Isso. Então, eu sofri muito. E tudo isso, quando eu fui colocado pra fora de casa, na minha avó, por conta do meu tio alcoólatra, que aí também a gente sofria na casa da minha avó, além de passar fome. Meu tio na época usava drogas. Eu e minha avó andava toda noite, descia a ladeira todinha, ia dormir no quartinho, eu e ela, para meu tio ficar usando droga. E eu via, um dia eu deixei o meu lar e parti. Eu não posso ouvir essa música que eu choro, porque eu lembro, eu e minha avó descendo a ladeira, e nesse intermédio tava meu tio, me pegando de lado, me abusando. Entendeu como era difícil pra mim isso? E quando eu chegava em casa, tava meu tio cheirando cola, usando droga. Cadê minha mãe? E chegar na escola, festa das mães, leva tua avó. Eu não tinha vergonha da minha avó, não, mas, poxa, eu queria minha mãe, por que ela não tá aqui? E sempre eu ouvia dizer assim, mãe, e sua mãe pode ser o que for, mas se alguém mexer com você, mexeu com ela. Olha, Jesus sabe quanto eu desejei a minha morte. Sabe o que eu desejei? Durante anos, não tem noção não. Eu desejei estar em coma, só pra ouvir as pessoas dizer aquilo que queria dizer a minha vida. Tipo, tá, eu te amo tanto. Porque tanta coisa eu não entendia. Aí quando eu perdi meu emprego, era o emprego dos meus sonhos, eu sonhei com aquele emprego. Eu peguei e fiquei muito frustrado, porque ali eu sonhei, desde pequeno, quando eu passava, eu vou trabalhar ali. E dizia pra todo mundo lá dentro que eu ia aposentar lá, porque eu amava aquele lugar. E tenho a depressão que eu não tava aguentando minha vida. Me botaram pra fora, Jesus, meu mundo caiu, meu Deus. Sabe? E além disso, eu comecei a desenvolver uma doença no intestino horrível. Sabe? Teve uma situação minha nesse período de depressão que eu passei em uma semana, umas 3 vezes indo para o bloco cirúrgico para tirar pus, e eu gritava de dor. A minha vida já me conhece lá do Derby. E eu dizia assim, Jesus, eu vou morrer. Chegar ao ponto, meu companheiro ligar para meu pai e dizer assim, vem-te embora. Teu filho tá perto de morrer. Eu tava morrendo mesmo. Eu disse a Deus que, tipo, o que é que eu fiz? Porque durante anos eu ficava pensando, eu fui errado porque eu não fui atrás. Não, Jesus, eu não errei, não. Eu fui atrás dela, Eu fiz a minha parte por ela. Mas não foi fácil, eu sofri. Eu sofri e disse a Deus, eu quero restituição da minha vida. Eu voltei bem, tô tentando me reerguer. Mas
Eu não tô me vitimizando, não preciso. Eu poderia usar aquela época, não tenho pra quê. Eu só quis ser uma outra pessoa. Quando eu completei 35 anos, eu prometi a Deus que eu não seria mais aquele Ricardo. Que hoje, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sempre tive um cabelo cacheado. Sempre fui, cabelo de miojo, não tinha, eu não consigo me ver desse jeito. Desenvolvi fobia e disse, poxa, nessa hora eu queria esperar por ela. Tive apoio de todos, da minha família, de todos, mas dela eu não tive. Então, quando alguém eu pensar que eu sou vitimizei, não, isso aí é só um ponto da minha história. Isso é um pedacinho, isso que eu tô falando agora, esse desabafo. É só um pedacinho. É um pedacinho. Eu passei por situações que não tem noção, não. Não tem noção, não. Não era fome de dizer assim, o de manhã tu vai comer uma cuscuz, de tarde cuscuz, noite cuscuz. Não, era fome de não ter, de não ter. Cadê ela? Cadê ela?